A Rússia anunciou hoje que concedeu a primeira aprovação do mundo para uma vacina contra o novo coronavírus. O sinal verde foi dado pelo Ministério da Saúde do país. Aqui no Brasil, o Paraná já anunciou que vai assinar um convênio com a Rússia para a produção do medicamento. Mas a vacina é questionada pela comunidade internacional, que sabe pouquíssimo sobre a eficácia dela. A Organização Mundial da Saúde já avisou que não vai recomendar porque não tem ensaios clínicos comprovados. Bom, semana passada, por ocasião do debate sobre a volta às aulas presenciais, eu trouxe ao espectador da CNN mais uma fala pessimista do senhor Tedros Adhanom, que é diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde. Dessa vez em referência à possibilidade de uma cura definitiva para a Covid-19 ou obtenção de uma imunização eficaz contra o novo coronavírus. Então, eu repito aqui a citação nada auspiciosa. Não existe bala de prata no momento e talvez nunca exista. A preocupação de que talvez não tenhamos uma vacina que funcione ou que a proteção oferecida possa durar apenas alguns meses, nada mais. Essas declarações desalentadoras foram feitas apenas uma semana pela principal autoridade em saúde pública no mundo, consideradas aí as devidas ressalvas em razão do caráter eminentemente político da OMS e os sucessivos erros da entidade na condução da atual crise global. Mas tão chocante quanto o desânimo que transborda aí das duras palavras do Sr. Tedros é o contexto dessa fala. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há 164 vacinas em desenvolvimento, sendo 25 em fase clínica e 139 em estágio pré-clínico. Ou seja, fica patente a descrença da OMS no tratamento e na imunização para a Covid-19, mesmo diante de um esforço científico mundial sem precedentes contra o novo coronavírus. Então, diante desses dados, e com perdão, claro, do trocadilho, é impossível não se contaminar pelo ceticismo da Organização Mundial da Saúde. E eu vou um passo além. Se a principal entidade internacional se manifesta oficialmente no sentido de desiludir o grande público quanto a uma vacina eficaz no futuro próximo, não é o caso de considerar essa informação para elaborar as respostas sociais e as respostas econômicas à pandemia? Porque as nossas autoridades políticas sempre se agarraram na barra da saia da OMS para justificar a quarentena horizontal da população saudável. E agora essa mesma organização, na figura do seu diretor-geral, alerta para a possibilidade, ou melhor, a probabilidade da ausência de cura ou imunização nos próximos meses. Isso depois de ter declarado, que a recomendação para que os países realizassem um isolamento social horizontal e mais rigoroso deveria ser interpretada com base no perfil socioeconômico de cada localidade. Então aqui eu vou abrir aspas de novo para o senhor Tedros Adhanom. As autoridades devem considerar que, em alguns países e comunidades, as ordens para ficar em casa podem não ser práticas e até causar danos involuntários. Então percebam que o diretor-geral da OMS admite a validade da flexibilização da quarentena até no âmbito de comunidades. Então a gente não está falando necessariamente de cidades, estados ou nações. E ele complementa com uma observação que eu acho tão óbvia quanto ignorada pela patrulha lacradora do Fique em Casa. Aspas, milhões de pessoas em todo o mundo precisam trabalhar todos os dias para colocar um prato na mesa e não podem ficar em casa durante muito tempo sem assistência. Certamente é o caso de muita gente em grande parte do Brasil, que apesar de 3 décadas de democratas, MDBistas, tucanos e petistas no poder, foi incapaz de democratizar e universalizar o saneamento básico, deixando como herança aí 5 milhões de domicílios favelizados e 100 milhões de brasileiros com o pé no esgoto. Então, só um comentário lateral. Vocês imaginam o caos que estaria esse país não fosse o auxílio emergencial e a bancarização de dezenas de milhões de vulneráveis em tempo recorde pelo governo federal? Imaginem a miséria, o desespero, os crimes até em estado de necessidade. Dá medo só de pensar. Mas retomando e recapitulando o raciocínio, a maior organização internacional de saúde sinaliza que não haverá vacina e que, além do distanciamento físico ser, aspas, quase impossível em regiões mais pobres, a paralisação econômica pode provocar efeitos colaterais perversos na população vulnerável. Somem a isso as conclusões do estudo multinacional publicado pela Lancet Global Health, que estimou que a última grave crise econômica brasileira, gestada no governo Dilma Rousseff, custou
415 vidas na população acima de 15 anos. Na verdade, esse paper estabeleceu uma relação de causalidade alarmante. Para cada 1 ponto percentual a mais no desemprego, aumenta meio ponto percentual na mortalidade. E esse estudo é anterior à pandemia. Isso é importante, o estudo é anterior à pandemia, ao contrário de tantos trabalhos pseudocientíficos publicados aí a toque de caixa, como aquele que supostamente tornaria o presidente da República um assassino em massa, atribuindo a ele a proeza de ser responsável por milhares de mortes provocadas por causas naturais. Finalmente, é preciso pontuar que há vastas regiões do país com redução ou estabilização do ritmo de contágio e com disponibilidade de leitos nas redes hospitalares pública e privada. Segundo o modelo estatístico de pesquisadores da USP, adotado por grande parte da imprensa para aferir o estágio da pandemia no Brasil, 18 dos 26 estados da federação estão em ritmo estável, desacelerado ou reduzido de infecções e óbitos por novo coronavírus. Todos esses fatores, então, ausência de tratamento e imunização eficazes, impossibilidade de um efetivo isolamento social horizontal e colapso econômico iminente, reforçam a tese que o custo em vidas humanas dessa pandemia será muito maior se as autoridades brasileiras não concentrarem os seus esforços em priorizar a flexibilização gradual e responsável da quarentena, focando na proteção e isolamento de pessoas nos grupos de risco. É muito mais eficiente e muito mais científico do que apostar numa vacina, como propõe o enunciado do debate, independentemente do seu país de origem, se é russo, chinês, tanto faz. E repisando o argumento, vacina essa que pode demorar meses a chegar nos postos de saúde e sequer funcionar no médio prazo, a julgar pela avaliação mais recente da OMS. Bruno, suas primeiras considerações então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, eu fiquei com medo na hora que você falou que ia fazer um trocadilho, que viesse algo como roleta russa ou montanha-russa. Ficou até que tranquilo. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Hoje, nesse dia 11 de agosto, dia da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, dia do advogado e da advogada também, nós amanhecemos com a auspiciosa notícia do primeiro registro de uma vacina contra o novo coronavírus. A vacina do Instituto Gamaleya de Moscou foi aprovada pelo equivalente ao Ministério da Saúde da Rússia e foi anunciada pelo primeiro-ministro Vladimir Putin como uma vacina com segurança e eficácia comprovada para o uso na população. Segundo as autoridades russas, a vacina começaria a ser aplicada em profissionais de saúde e pessoas em grupo de risco já em setembro desse ano. E a partir de janeiro de 2020, a vacina estaria disponível para toda a população em geral. A notícia é realmente um alento nesses tempos de quarentena, de medidas de austeridade. Isso porque a vacina é naturalmente vista como a chave para o encerramento definitivo das medidas de isolamento social que tanto castigam a gente. No entanto, apesar de toda essa esperança, é imprescindível que nesse momento nós tenhamos cautela. Nesse sentido, é importante que a gente possa entender como que funcionam e quais são os passos necessários para, o reconhecimento científico de uma vacina e, por outro lado, quais são as exigências regulatórias para a sua aprovação. Parecem coisas muito parecidas, mas, na verdade, elas não são. O reconhecimento científico de uma vacina, ela depende da adoção de protocolos de pesquisa que passam pela fase pré-clínica, quando se procura sintetizar substâncias que possuem a melhor reação contra o vírus, e a realização de testes em animais para a comprovação da eficácia dos dados obtidos in vitro. Após a constatação de resultados positivos, iniciam-se os testes em humanos, o que se chama de fase clínica. Pelos protocolos científicos internacionais, a etapa clínica possui, por sua vez, 3 grandes fases. Na primeira e na segunda, o determinante é que se constate a segurança dessa vacina, ou seja, que ela não apresente efeitos colaterais ou até que não cause doença nos pacientes. Nessas fases, nós temos grupos de dezenas ou centenas de pessoas, são grupos menores. Na fase 3, são produzidos ensaios em larga escala que objetivam uma avaliação definitiva da eficácia e a avaliação mais completa da segurança dessa vacina. Envolve milhares de indivíduos. A vacina mais famosa aí de Oxford, ela está trabalhando com 30 mil indivíduos ao redor do mundo. Essa fase costuma demorar vários meses, até mesmo para que se possa testar a resposta dos organismos à imunização.
Infelizmente, segundo a Applied Clinical Trials, cerca de 50% dos estudos clínicos acabam falhando na fase confirmatória da fase 3, né? A cada passagem de fase, as entidades de pesquisa, esses laboratórios, eles publicam os resultados de seus desenvolvimentos em revistas científicas de grande circulação, colocando à prova as suas evoluções para que ela esteja sob escrutínio da comunidade científica. Ao final de todo esse processo, uma vacina terá sua eficácia e segurança reconhecida pela comunidade internacional. Mas e para registrar uma vacina? Hoje o que teve foi um registro de uma vacina. Do que eu preciso? Em síntese, você precisa de autorização do órgão regulador do seu país. Se o seu país aceitar o registro da vacina após, por exemplo, a fase pré-clínica, mesmo antes de começar a testar em humanos, a vacina vai estar aprovada e poderá ser disponibilizada, né, para o seu uso para a população. Não há necessidade, por exemplo, de uma aprovação pela OMS ou por qualquer outro mecanismo internacional. Cada país, nesse sentido, é soberano para regular suas próprias vacinas. É claro que existe um protocolo comum internacional que segue algumas diretrizes, e essas diretrizes são aquelas mencionadas anteriormente. A própria OMS faz recomendações e fóruns para organizar a padronização disso, mas essas recomendações não são vinculativas. No Brasil, por exemplo, que é o que importa para a gente, para a aprovação de uma vacina, é indispensável que se vençam as 3 etapas da fase clínica, né? Antes disso, o medicamento só pode ser utilizado em grupos de teste como ainda um medicamento experimental. O grande problema dessa vacina Sputnik V é que esses estudos ainda não foram concluídos, não foram divulgados e não há informação sequer sobre a etapa clínica em que estão esses testes, né? E ao que tudo indica, até mesmo pelo tempo de fabricação, essa vacina acabou de entrar mais ou menos na sua fase 3 e ainda depende de muitas avaliações para a final comprovação de eficácia e segurança. Por isso, o fato de ter sido registrada lá na Rússia não quer dizer que já possa ser utilizada aqui no Brasil. O momento é de esperar. E respondendo à pergunta do debate, se é possível confiar numa vacina que ainda não tem comprovação, se fosse o presidente Bolsonaro, ele diria, olha, mas também não tem comprovação de que ela não funciona. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Bom, aproveitando aí que hoje é dia do advogado, né, e da instauração aí dos cursos jurídicos no Brasil, eu aproveito o ensejo para parabenizar aí meu debatedor, aí por extensão aí todos os advogados do Brasil pela data auspiciosa.